remoto superando as adversidades. Primeiramente, eu vou explicar por que a gente tem esse espaço dedicado em todo o congresso que a federação realiza. Bom, a FENEC tem como princípio defender os direitos e princípios dos estudantes de engenharia química. E o momento da E4Q é justamente para a gente desenvolver esse espaço de discussão e falar principalmente sobre as adversidades que são enfrentadas durante o curso. No atual momento, a nossa principal complicação é o ensino remoto, e hoje a gente trouxe o professor Márcio Francisco, que possui graduação e mestrado em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é doutorando pela UERJ. Ele é professor assistente na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador da disciplina de Fundação do Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do RJ. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia moderna e filosofia da educação. Nossa segunda convidada é a professora Lidiane Lima. Ela é formada em Serviço Social, mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, além de ser doutora em Ciência e Cultura na Amazônia pela UFAM. Professora de graduação e programa de pós-graduação em Serviço Social, membro da Comissão Mista de Diversidade Sexual e Gênero da OAB. Além disso, ela desenvolve pesquisa na área de direitos humanos, diversidade sexual, gênero e saúde mental. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, a gente preparou algumas perguntas para serem discutidas durante esse tempo que a gente dedicou para essa discussão. Mas caso vocês tenham algum questionamento ou algum comentário que possa agregar à discussão, fiquem à vontade para jogar no chat. Os moderadores vão estar dando uma olhada, eu também vou estar dando uma olhada para ver como é que é, e a gente vai inserindo durante a discussão, certo? Vamos para a primeira pergunta. Bom, primeiramente a gente queria falar pelo cenário de pandemia, né? O que seria esse cenário atualmente? E a pergunta basicamente seria: quais impactos gerados pelo coronavírus? Os impactos gerados pelo coronavírus são grandes. Pensando nesse novo cenário, como buscar uma boa adaptação? E aí, quem começa? Professora Lidiane, começa, por favor. Seu microfone está desligado. Oi, boa noite a todos e todas. É uma imensa satisfação estar aqui, partilhando desse momento com o professor Márcio, com a Vivian e com todos vocês que se encontram online. Né? Com relação aos desafios, os nossos desafios são gigantes. Nós estamos diante de um período nunca vivido por nós. Um período de pandemia, um período não esperado e que afeta a nossa vida em todos os aspectos. Só para a gente dar um início na discussão, é interessante a gente colocar alguns dados, porque antes de pensar em ensino remoto emergencial, a gente precisa recapitular um pouco a nossa situação. Então, nós estamos diante de um contexto pandêmico, né? Diante desse contexto pandêmico, só para nós termos uma ideia, dos mais de 4 milhões de mortes que nós tivemos de Covid, mais da metade está na região das Américas, então isso é muito sério para a gente. Então, a questão do ensino remoto, ela não veio à toa. Eu não sou a favor do ensino remoto, mas nós não temos, no momento, uma outra alternativa, porque essa pandemia, ela afetou a nossa vida de todos os contextos, afetou a nossa sociabilidade, afetou até as nossas demonstrações de afeto. Hoje a gente sente falta de um simples abraço, né? Então, nós que somos das humanidades, a gente tem que falar um pouco disso, né, professor? E, diante desse contexto, a gente se vê numa realidade onde nós temos que estudar e trabalhar em casa. E muitos dos nossos estudantes, ou até mesmo os docentes, se deparam com o seguinte quadro em casa. Tem criança em casa, eu mesmo tenho uma filha de 2 anos, então trabalhar com uma criança em casa é um desafio. Muitas pessoas se veem diante da realidade onde tem que dividir um computador, um smartphone, para conseguir desenvolver as suas atividades. Muitas pessoas no Brasil não têm um acesso à internet de qualidade, o que também dificulta, né? Então, só para a gente ter uma ideia de que a pandemia ela não assolou só a realidade da educação para trazer o ensino remoto, ela assolou a nossa realidade em todos os contextos. Tem pessoas que moram em casas com 2, 3 cômodos, 15 pessoas,
como é que você vai estabelecer um ambiente de estudo nessa proporção? Então, afetou toda a nossa vida em todos os aspectos, econômico, social, contexto cultural, até quiçá existencial. Então, tem muita coisa para a gente discutir nessa mesa redonda. Antes da gente pronunciar, peraí, rápido, professor. Queria apresentar a nossa terceira convidada, a Adriane Nascimento. Ela é formada em psicologia clínica. Atualmente, no magistério, ela está experimentando o ensino à distância e a volta às aulas com o período de quarentena. Bem-vinda, professora. Nós fizemos a primeira pergunta, que é basicamente com os impactos gerados pelo coronavírus são grandes, pensando nesse novo cenário, como buscar uma nova adaptação? E aí, a professora Lidiane já deu a fala dela, agora o professor Márcio. Então, gente, boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um pouco triste ter que falar desse assunto, né? Porque, como a professora Lidiane comentou, a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de muito sofrimento para muitas pessoas, né? A pergunta foi assim: os impactos gerados pelo coronavírus são grandes. Pensando nesse novo cenário, como buscar uma boa adaptação, né? E aí, a minha resposta é: talvez não seja possível alcançar uma boa adaptação, né? Por mais que a gente busque, é claro, essa adaptação, a gente não pode esquecer que está vivendo um momento muito difícil. E, assim, é difícil alcançar uma realidade que seja adaptada à desigualdade social que a gente vive no Brasil. A professora Lidiane estava justamente comentando sobre isso e eu estou de acordo. Muito já está se falando agora num retorno, como se fosse possível, em alguns lugares, inclusive, já estão pensando num retorno, né, em ambiente universitário presencial. Será que é possível, pelo menos nesse sentido, a gente vai ter uma volta adaptada? Eu suponho que não. Sem vacina, não é possível, né? Então, esse é um impacto gerado pelo coronavírus que o coronavírus vai estar presente até que ele seja, de fato, combatido. E como é que se combate? Pelo isolamento, por isso que a gente está vivendo esse momento agora de quarentena, né? As universidades estão vazias, e a gente migrou para um momento que é emergencial, né? No presencial, só com vacina, para a gente dar conta disso. Eu trabalho numa universidade que funciona no Maracanã, acho que todo mundo sabe aqui, conhece o estádio do Maracanã, ou pelo menos já ouviu dizer, e nessa universidade passam por dia em torno de 100 mil pessoas, porque é uma universidade que é um prédio grande, com 12 andares, fora, eu não sei se tem alguém aqui que é da UERJ, fora ainda tem um outro prédio que é do Instituto de Química e de Biologia. Então tem muita gente que passa pelo centro da cidade, porque é uma região, é zona norte, mas é uma região central. Então é complicado, né? Complicado sem uma vacina, é complicado que a gente volte para esse convívio universitário, que é de muito contato, e que é muito bom, mas nesse momento não dá. Então, esse retorno não dá para ser um retorno adaptado, com plena segurança, do jeito que está no momento, pelo menos, levando em consideração o contexto universitário que eu conheço, né? Então, a gente está vivendo um momento que no ensino remoto também tem desigualdade. Porque não é todo mundo que tem acesso, como o professor estava comentando, não é todo mundo que tem acesso à internet de qualidade, ao equipamento, a condições de uso
em casa, né? Tem pessoas que perderam o emprego. Essa semana agora saiu um relatório econômico, mais de 50% da população brasileira está desempregada. E parte dessa população estuda ou vai evadir da escola. É claro que uma pequena fração da sociedade, infelizmente, está no ensino superior. Mas o ensino superior também é afetado. Tem uma aluna da faculdade que eu dou aula, de faculdade de educação, da pedagogia, que esses dias saiu uma matéria do jornal porque ela estava fazendo entrega de bicicleta no meio da pandemia, era o jeito que ela conseguia para poder se sustentar, e ao mesmo tempo agora, com o retorno, e ela é muito ativa nos movimentos estudantis, agora com o retorno ela está trabalhando no acolhimento, na entrega de chip de celular para os estudantes que estão chegando e que vão fazer a participação no ensino remoto. Então, assim, é muito complicado, né? Não é fácil se adaptar a isso. A gente também tem que lidar com outra questão, que é a falta de formação dos professores. Tem muitos professores que não sabem lidar com a tecnologia, né? Que realmente tem dificuldade. Eu estou atuando no ensino emergencial da UERJ, lá a gente tem uma sala de aula que é o AVA, né? A gente tem que montar aquilo ali, a gente tem que disponibilizar conteúdo, a gente tem que colocar o cronograma, tem uma sala de dúvidas para os alunos, tudo é configurado. Como toda a universidade está passando por essa situação, é complicado, né? Então, assim, se adaptar a isso exige da gente um esforço muito grande. E a gente tem que entender que talvez essa adaptação não será boa. E a culpa, não necessariamente, a gente tem que sentir essa culpa. Porque é uma situação inevitável, emergencial, e a gente precisa levar isso em consideração. Professora Adriene. O microfone ainda está fechado. Desculpa. Oi, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. Estou percebendo que são pessoas de vários lugares do Brasil, né? Eu falo de Manaus agora. Em questão da pandemia, né, do novo cenário, eu acho que os professores já trouxeram questões muito relevantes, né? A pandemia traz à tona, ela denuncia, né? Ela não cria nada, né? Ela mostra uma coisa que já existe, que é a desigualdade, né? E a desigualdade se mostra de várias maneiras, né? Na quantidade de computadores numa casa, no acesso à internet banda larga, a gente tem a impressão de que as pessoas têm acesso à internet porque elas têm internet no celular, mas a internet do celular é uma internet meramente para a gente acessar redes sociais, não é uma internet que a gente pode pesquisar trabalhos, baixar arquivos, sem que ela acabe, né, em 2, 3 dias. Enfim. E ela também traz à tona o despreparo dos professores, né? Numa escola de âmbito privado é muito simples, acontece com a rotatividade, né? A escola está sempre renovando os professores, no sentido de se você não se adapta a isso, você está fora e tal. Então, é muito mais fácil para uma escola do setor privado estar mais atualizada com isso, porque ela resolve isso descartando professores, né? Então, assim, se você não serve, você está fora. No âmbito público, que é basicamente a responsabilidade do Estado para com as pessoas, isso não é tão simples assim, porque os professores fazem carreira, eles precisam continuar, a gente não vai trabalhar com a mesma rotatividade que no setor público, e a pandemia traz à tona. E aí é preciso todo mundo assumir responsabilidades, né? A pandemia traz à tona essa falta de preparo. Também estou trabalhando agora com ensino híbrido, né? Na escola onde eu trabalho,
as aulas estão voltando agora, já tem, sei lá, algumas semanas. E o AVA, não sei se o AVA é o Moodle, não sei se é o mesmo que as outras pessoas estão trabalhando, mas não é uma ferramenta muito intuitiva, foi muito um processo de muita alta aprendizagem em relação aos professores que já estão há muito tempo lá, acostumados àqueles moldes tradicionais da escola. Ficou muito visível, né, a diferença entre as pessoas mais jovens, que já têm mais acesso, e as pessoas mais antigas, né, que não foram preparadas para isso, não sabem lidar com esse tipo de ferramenta com a mesma desenvoltura, né? E aí traz à tona também alguns questionamentos, né? Logo no início da pandemia, eu vi um vídeo do professor Leandro Carnal, da USP, acho que todos devem conhecer, que ele fala que a pandemia tem um efeito enzimático, no sentido de acelerar processos que em algum momento teriam que acontecer. Né? Então, assim, a gente, mais do que nunca, a gente precisa repensar nos moldes tradicionais da escola, das universidades, no papel que se tem do professor como único condutor do processo educativo, né? O trabalho invisibilizado, né? Agora mais do que nunca, o grosso do trabalho do professor é dentro da sala de aula, dando aula. Então, assim, o professor sai desse cenário, é como se ele não estivesse trabalhando, e em muitos casos ele está trabalhando mais do que nunca. E é isso, basicamente isso, né? E o papel da família, para o caso das pessoas que ainda não estão no ensino superior, né? Pessoas, e aí, respondendo à pergunta central, né? Como buscar uma adaptação? Primeiro, começando a falar do que importa, né? A gente tem que, mais do que nunca, discutir a desigualdade, a gente tem que discutir assuntos que realmente vão impactar a vida do aluno, que é a autogestão de tempo, a motivação intrínseca, discutir os fatores que rodeiam esse aluno, no sentido de a gente não pode simplesmente ignorar que ele não tem, muitas vezes, o que comer, né? Que ele não tem como ir para o lugar onde ele vai estudar. Então, a gente tem que discutir esses fatores, a gente tem que discutir o papel da família, a gente tem que discutir motivação, autogestão de tempo, responsabilidade e novos meios de aprender, sobretudo, porque alcançando esse período do ano, a gente já não sabe quando sai a vacina, a gente não sabe se saindo agora, em quanto tempo ela vai chegar até a gente, né? Porque é literalmente o planeta inteiro esperando por isso. Então, a gente está numa fila gigantesca. Então, assim, respondendo a pergunta central, como se adaptar, né? Começando a falar do que importa, começando a falar de coisas que vão impactar a nossa vida diretamente. É isso. É exatamente isso. A questão, acho que é válido pontuar também que, mesmo sendo ensino superior, o impacto que a família tem no estudante ainda é muito importante. Se aquele ambiente não é um ambiente predisposto a ele se desenvolver, o trabalho é triplicado para poder ele garantir um bom desempenho dentro da faculdade. Então, eu acho que os efeitos externos, que muitas vezes dizem que o estudante universitário ele tem que ser forte o suficiente para saber lidar com isso e focar na graduação, ele tem que ser entendido também que é válido para o desenvolvimento do estudante. O efeito externo ele também influencia na formação do profissional que ele vai ser no futuro. E partindo para a segunda pergunta, a gente puxa justamente para a visão de vocês, enquanto professor. Como o docente poderia lidar com a diferença entre a sala de aula presencial e a sala de aula online, levando em consideração a logística que é emergencial e também a menor interação professor-aluno? Nossa, a diferença, acho que eu posso começar, a diferença é gigante entre a sala de aula online e a sala de aula presencial. Começa justamente pelo fato de que, eu diria que a construção dos cursos na universidade, ela se pauta justamente na possibilidade de oferecimento de aulas, ou tripé ensino, pesquisa e extensão dentro de uma modalidade. No caso da UFAM, que é a universidade que eu faço parte, nós temos o nosso curso, e a maioria dos cursos estão pautados dentro da plataforma presencial. 100% presencial. Então, de uma hora para outra, nós temos que modificar tudo isso, o desafio é gigante. O desafio para os alunos, a gente já colocou, o desafio para o docente também
É gigante, porque de uma hora para outra você precisa aprender a lidar com todas essas ferramentas, né? Nós temos aqui na região norte muitos problemas no acesso à internet, nem sempre a internet é de qualidade. E, além disso, é importante a gente deixar claro também que ensino remoto é diferente de educação à distância, é diferente de EAD. Eu acho que isso aqui vale a pena colocar. Então, devido ao cenário de pandemia, de uma hora para outra, nós tivemos que aprender a fazer ensino remoto, e o aluno teve que aprender a se adaptar a esse processo. A educação à distância, ela demanda todo um processo de planejamento, de construção de material, de inserção em uma plataforma, que pode ser o Moodle ou qualquer outra plataforma. O ensino remoto, do jeito que ele foi colocado, praticamente é trabalhar o ensino na base do improviso, onde você cria uma sala de aula no Google Classroom, você faz uma transmissão via Google Meet, via Zoom ou qualquer outra plataforma. Então, nós estamos diante de um cenário onde muitas vezes tanto o professor tem dificuldade para lidar com essas plataformas, como o aluno também. Não é? A gente ouve muita reclamação, posso falar um pouco, que eu sou coordenadora de cursos, nós ouvimos muitas reclamações do aluno, professor, eu não consigo acessar, esse endereço que o professor passa é inválido, eu não consigo acessar o Google Meet, ou então eu fui para a aula na modalidade síncrona e a internet caiu. Tá, e aí, como é que eu vou fazer? Como é que nós vamos fazer o processo de ensino-aprendizagem realmente valer a pena e fazer com que esse aluno tenha um aprendizado? E não só o aluno, que o professor tem a condição de passar isso também. Então, nós estamos diante de um desafio, porque nós não temos sequer EAD na UFAM. Nós temos apenas um calendário de ensino remoto emergencial, onde os professores estão improvisando aulas, né? Improvisando materiais, porque nós não tivemos tempo hábil para pensar na possibilidade de criar uma plataforma com mais qualidade. Então, é só para deixar claro que nós não vamos nem falar de EAD. Ensino remoto realmente é uma outra coisa. E que, infelizmente, nos coloca no patamar de limitação. O que nós temos colocado em sala de aula virtual não chega aos pés daquilo que nós poderíamos colocar na sala de aula presencial. Então, vale ressaltar, não é que eu seja simplesmente bater de frente aqui com educação à distância, com ensino remoto, eu penso que nós estamos diante de um período não vivido, nós precisamos fazer algo na academia, nós precisamos retornar, sim, dentro da plataforma online, mas é importante dizer que nem professores, nem alunos estavam preparados para algo que nós não poderemos chamar nem sequer de EAD. Então, os desafios são gigantes para que a gente possa realmente considerar o nosso trabalho como um trabalho de qualidade. Eu gostaria de acrescentar a fala da professora Lidiane, que uma manhã inteira de aulas presenciais não equivale a uma manhã inteira de aula na frente de um computador, assim. É muito mais cansativo você estar na frente de um computador, você dar aula de um computador é cansativo porque você está muito mais preocupado se a videoconferência está falhando ou não. E aí o aluno diz que não entende, você tem que repetir, é um processo que demanda muito mais energia do que estar na sala de aula, né, com um contato ali. Se você se preocupa que o aluno esteja entendendo, muitas vezes, né, as câmeras ficam desligadas, a gente não sabe nem se os alunos estão lá. Isso é uma outra coisa, assim, que ressignifica as relações, a gente precisa repensar sobre isso. Inclusive, algumas pós-graduações, né, que funcionam com ensino remoto, que é diferente de AD, elas exigem que os alunos estejam com as câmeras abertas, né? Justamente porque você tem a sensação, porque aqui a gente está, né? Eu estou vendo aqui 3 outras pessoas, há uma interação, as pessoas estão balançando a cabeça, elas demonstram estar acompanhando o que eu estou falando, né? Mas, assim, numa sala de aula em que você é o professor e os outros alunos estão ali, você nem sabe se eles estão ali, você pensa que você está falando sozinho. Então, assim, não são coisas equivalentes. Uma reclamação também sobre videoaulas, né, que eventualmente você disponibiliza no ensino remoto, embora não seja, né, a coisa central, os alunos não aguentam 5 minutos de vídeo, assim. Você tem que aprender a ser mais sucinto, você tem que aprender. Eu acho que isso é uma adaptação, assim, que muita gente precisa, né? De, por exemplo, a gente mesmo não para assistir um vídeo de 1h30
por mais que a gente pense nas provas que a gente tem que fazer, no conteúdo que está ali, a gente não para assistir 1h30 de vídeo se esses vídeos não forem interessantes, não forem legais, né? Então, assim, ser mais sucinto e falar realmente do que importa, nossa, é um desafio e tanto, assim. Porque o aluno, na sala de aula, ele tem as formas dele de evadir, né? Ele prestando atenção ou não, ele está ali, ele está cumprindo um papel. E a distância, né? Como é que a gente fica do lado daqui? Eu acho que até é interessante a gente falar sobre isso mais na frente, quando for falar da parte emocional, da saúde mental, né? Enfim. Eu pensando sobre isso, assim, é esquisito, estou gaguejando, porque é esquisito dizer o que eu vou dizer. De alguma forma eu dei sorte. Por que de alguma forma eu dei sorte? Eu já avisei que é esquisito dizer o que eu estou dizendo. De alguma forma eu dei sorte porque eu já atuo com EAD tem quase 10 anos. Né? Então, mais ou menos isso, porque eu fui tutor da disciplina que eu atuo hoje como professor e coordeno no CEDERJ. O estado do Rio de Janeiro, ele tem ensino à distância mesmo. Assim, se você pegar o mapa do Rio de Janeiro, você vai ver que as principais universidades públicas, elas ficam na região metropolitana. Basicamente, a cidade do Rio de Janeiro e o município de Niterói, que é, assim, 13 quilômetros de distância, você pega a ponte, está lá em 20 minutos. Tá? Então, o que as universidades públicas fizeram no estado do Rio de Janeiro, sejam elas federais ou estaduais? Elas fizeram um consórcio, que é o CEDERJ, de universidades públicas para oferecer cursos de formação, principalmente em formação para licenciaturas, para os municípios afastados da região metropolitana do Rio. Então, a mesma disciplina que eu ofereço presencialmente enquanto professor da Faculdade de Educação, enquanto professor da UERJ, que faz parte desse convênio, eu também ofereço na modalidade à distância e tenho toda uma equipe, eu não trabalho sozinho. A minha disciplina eu ofereço para uns mais de 10, 13 municípios, se eu não estou enganado, em vários pontos do Rio. E eu tenho toda uma equipe que trabalha tanto presencialmente como à distância, os mediadores presenciais e à distância, né, para dar conta de mais de 1.000 alunos. Mas tem toda uma estrutura, isso tudo é planejado. E o CEDERJ tem anos de existência. Né? Por que eu digo que eu dei sorte? Porque agora, de uma hora para outra, no meio da pandemia, a gente tem o AVA, a gente tem condições de, no AVA, oferecer, na minha disciplina, que é compartilhada com outros professores. A UERJ mudou a organização. Agora, os professores compartilham uma mesma disciplina e aumenta a carga horária de trabalho registrada na carga horária do professor. Para quê? Para que ele trabalhe, para tentar dar conta disso que a Adriane acabou de comentar. Porque, assim, parando para uma aula de 2 horas, é como se eu tivesse trabalhado 6 horas. Fora o momento de planejamento dessa aula. Então, na UERJ, pelo menos, os professores conseguiram multiplicar o fator de hora-aula, né, para tentar dar conta disso. E por que eu falei que eu dei sorte? Porque como a disciplina que eu ofereço no CEDERJ é a mesma que para a UERJ, com o mesmo material, eu consegui montar uma sala de aula muito parecida, né, com outro professor que trabalha comigo, o professor Danilo Bantin. Então, a gente conseguiu montar isso. Mesmo assim, não é a mesma coisa. Por quê? Porque o aluno que é do presencial, ele espera uma outra dinâmica. Não é a mesma coisa. E tem um outro detalhe. Na pergunta que vocês passaram, vocês falam assim, levando em consideração a logística ser emergencial e haver menor interação professor-aluno,
não necessariamente há menor interação professor-aluno, nesse modelo que é voltado para o EAD, não a aula remota. Né? Por que não? Porque você, às vezes, tem muito mais tempo de interação, uma interação muito mais forte no ensino à distância, porque você tem o fórum, aí tem a participação do fórum, tem a sala de dúvidas, tem o material de leitura, você disponibiliza vídeos, isso dá muito mais trabalho para o professor, por isso que lá no CDERJ tem toda uma equipe, eu tenho uns 20 professores que trabalham comigo, que são mediadores, mas são professores, né? Apesar de eu ser o coordenador da disciplina, mas eu tenho uma equipe enorme. E agora, na UERJ, nesse período emergencial, eu estou com um professor. Veja a diferença. Não dá para oferecer a mesma coisa. Né? Então, a gente não precisa... isso que a Adriane falou, eu acho interessante. Na UERJ, há um laboratório que já tem alguns semestres, levando em consideração uma exigência do MEC, né, que uma porcentagem de aula poderá ser à distância. A UERJ tem uma instância lá de AVA, que permite ao professor dar todo um suporte para o professor para a criação disso. Então, eu acho que daqui para frente, isso vai ser falado já, mas eu acho que daqui para frente a gente vai ter que aprender a lidar com essa realidade, não de modo emergencial, como a gente está fazendo agora, mas também entendendo os limites, as necessidades, as dificuldades, as diferenças que são gritantes entre um modelo e outro. Professora Adriane vai falar mais alguma coisa? Não? Eu queria só acrescentar uma coisa, que especialmente nas instituições públicas, da qual eu faço parte também, esse lance de disponibilizar material, né, de colocar um pouco mais para o aluno ler, é até interessante disso contar como carga horária do curso também, né? Porque carga horária sempre foi entendido como o tempo que o professor está lá dando aula, passando conteúdo e tal, mas a formação do aluno, né, o tempo que ele estuda para uma prova, o tempo que ele aprende o conteúdo, isso não é contabilizado. E eu acho que o EAD mesmo, ele vem para somar nesse sentido aí, né, delegar para o aluno a responsabilidade que ele tem, mesmo que, na verdade, muitas vezes já se faz mesmo, né? Assim, a maior parte do aluno, o aluno que estuda mesmo para fazer um curso de qualidade, ele já estuda fora e isso precisa ser contabilizado. Enfim, só um comentário. Eu acho que esse comentário seu, eu vou, só para não deixar morrer, eu vou falar sobre isso na pergunta sobre o aluno, porque tem a ver mesmo. Né? É uma coisa que no EAD... porque, em geral, se crê que é mais fácil o EAD. Né? Mas aí você aprende uma coisa que já está ali no presencial, mas você não se dá conta. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu estava falando com o microfone fechado. Só pontuando essa questão, eu acho que é muito importante a questão do preparo do aluno para o ensino EAD. E, no caso, o ensino remoto, que é o que a gente tem. Porque, se eu for pegar o meu caso, por exemplo, a minha universidade é a católica daqui de Salvador, eu disponibilizo de matérias que são totalmente na modalidade EAD, então existe uma plataforma separada, fora a plataforma que eu já uso para as outras matérias, onde tem os fóruns, tem as atividades elaboradas, tem todo o material que é preparado para aquela plataforma e o aprendizado é voltado para aquele jeito. E aí, quando eu pego, por exemplo, um professor de termodinâmica, que a gente tem uma aula que é totalmente presencial e traz para um formato em que, normalmente, a gente só abre uma sala numa plataforma, ele explana aquele conteúdo e fica por aquilo mesmo, a fixação do aprendizado ela é muito mais dificultosa, porque, querendo ou não, o aluno tem a dispersão, tem aquela questão do ambiente que muitas vezes não é próprio para o ensino, então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a palestra, que está tendo som aqui fora, que eu não sei se dá para ouvir, que é muito alto.
Então, você criar um ambiente que seja propício para o aluno, ele estar preparado para sentar e dar total atenção à tela do computador, para entender o que o professor está falando, e depois daquilo, ele se sinta motivado a querer continuar estudando dentro de casa, mesmo que o ambiente não seja vantajoso, é muito difícil. E exigir isso vai além do respeito da necessidade humana, né? Vai além de entender quais são os limites daquela pessoa enquanto indivíduo. E aí, puxando para isso, a gente vai falar agora sobre a visão do aluno, enquanto aluno. Sabemos que o ambiente presencial ele é fundamental, aquilo que eu estava falando, ele é fundamental para a relação humana, né, dentro da universidade. A gente se desenvolve tendo contato com outros estudantes, que são de outros lugares, de outras cidades, professores com vivências diferentes. Mas a gente quer saber como manter isso no virtual, sem perder o foco nos estudos. Eu vou começar só porque eu já levantei a bola ainda agora. E acho que é rápida a minha fala. Então, eu acho o seguinte, a gente precisa entender, admitir, né, que a formação presencial não é a mesma que a formação à distância, né? Então, o aluno tem que aceitar isso também, né? Que não tem como... O problema é que muitas vezes o professor supõe que isso seja possível, numa aula remota, por exemplo, e aí isso traz, é claro, um impacto para o aluno. E ele acaba querendo dar conta da expectativa do professor e do próprio ensino, enfim. Mas a gente tem que entender que não é a mesma coisa. Inclusive, a gente está aqui num evento que é de engenharia química, de alunos da engenharia química. Eu suponho que vocês tenham muitas atividades em laboratório, né? Muitas atividades de campo. Muitas atividades que o aprendizado supõe uma experiência empírica, física, um manejo, um trabalho dos sentidos. Tudo isso que o ensino remoto não vai ser capaz de oferecer. Pode até tentar, de maneira emergencial, dar conta. Pode propor para o aluno exercícios que ele vai tentar fazer em casa. Supondo que ele tem, a gente já discutiu sobre isso, um ambiente agradável. Agradável não, propício. Agradável é o ideal, mas propício, pelo menos, né? Para ele conseguir realizar essas tarefas. Então, a gente não pode supor que o ambiente virtual é o mesmo que o presencial. São duas coisas diferentes. Agora, o que a gente pode se perguntar é, o que o ensino remoto ou o ensino à distância, que são coisas diferentes, eu sei disso, pode me oferecer? O que eu posso aprender, né, em relação a mim mesmo, enquanto estudante, nesse tipo de ensino? Assim como para o professor, a gente estava falando isso, é muito difícil ficar focado ali durante 2 horas. Eu disse, 2 horas para mim são 6 horas. Mas 2 horas para mim também são 2 horas para o aluno. Se ele para prestar atenção. Se ele está de fato engajado naquilo que eu estou dizendo. Então, talvez 6... E se 2 horas para mim, que domino, em tese, aquilo que eu estou dizendo, são 6 horas, imagina para o aluno que não domina e está aprendendo. Olha só o peso disso, né? Então, a gente não pode supor que é a mesma coisa. Mas, ainda assim, o que o aluno pode aprender? Né? O que ele pode perceber? Eu sempre fui preconceituoso com EAD, preciso admitir isso. Até começar a trabalhar com ela. Eu era preconceituoso, porque eu não conhecia aquilo. E é interessante porque a filosofia, eu sou formado em filosofia, professor de filosofia, ela quer combater os preconceitos. Mas isso não quer dizer que eu mesmo não seja preconceituoso e eu mesmo não tenha que procurar que preconceitos eu tenho. Né? Então, eu era preconceituoso com EAD. E o que eu aprendi com EAD? Percebendo, a gente está falando de aluno, não de professor, né? Percebendo nos alunos. Quando eu estou vendo TV aberta em casa, sentado no sofá, eu nem sempre estou prestando atenção. Agora, se eu estou vendo alguma coisa no Netflix, por exemplo, ou um vídeo no YouTube, eu quero prestar atenção, o que eu faço? Eu pauso, eu volto. E o EAD, em geral, não estou falando da aula remota, estou falando do EAD.
né? Ou da aula remota gravada. E aí funcionaria, né? Exige de mim voltar e prestar atenção. Perceber que não adianta estar ali, porque no presencial você... Poxa, eu estudava na UERJ também, onde eu trabalho hoje. Eu levava 1 hora de ônibus da minha casa para lá. Pô, eu acordava cedo, levava 1 hora de ônibus, chegava lá. Olha só o transtorno que eu tinha para chegar na sala de aula. Eu já fiz metade do trabalho. Aí eu chego na sala de aula, estou de corpo presente, físico, mas não estou prestando atenção. O EAD, eu não preciso sair de casa, eu estou sentado na frente do computador, mas se eu não estou prestando atenção, eu percebo na hora que eu não aprendi. Muitas vezes, no presencial, o aluno se permite se enganar. No final do semestre eu pego, no final do semestre eu entendo isso, né? É algo que eu acho que esse momento pode ensinar para a gente. Que se a gente não prestar atenção, seja lá onde a gente estiver, na modalidade que a gente for estudar, se a gente não se dedicar àquilo que a gente quer, ou àquilo que a gente diz que a gente quer, ainda tem isso, né? A gente está frito. A gente vai perder o nosso tempo. E eu já vou te dar a palavra, Adriane, estou terminando. Eu costumo dizer que tempo é vida. Então a gente desperdiça o nosso tempo, a gente desperdiça a nossa vida, e a gente podia estar estudando outra coisa, se dedicando a outra coisa, construindo relações melhores e uma vida melhor para a gente, e não. Então talvez a gente possa aprender nesse momento de contato com uma outra modalidade, isso que está lá presente no presencial, mas nem sempre a gente se dá conta. Fala, Adriane, desculpa. Não, eu só estava dizendo que eu queria continuar mesmo, imagina, eu não estava interrompendo, não. Eu acho que o senhor trouxe 2 coisas muito importantes, assim, que aí eu puxo um pouco mais para a minha área da psicologia, né, porque também sou formada em psicologia, que é a questão do autoconhecimento, assim, especialmente no ensino superior, em que o curso é uma coisa letiva, né, não é que nem no ensino básico, que você tem que estar ali, porque você, né, é uma coisa obrigatória pelo Estado, que o Estado proporciona, enfim, você tem que cumprir. Na universidade, eu acho que cabe muito mais a questão do autoconhecimento, assim, de você saber o que você quer, quais são as suas motivações, porque no ensino remoto, a autorresponsabilidade do aluno é muito maior. Ele está na frente de um computador, acompanhar uma aula, ir atrás do aprendizado, exige que ele saiba o que ele quer, quais são as motivações dele, porque a motivação, eu sou professora de inglês também, sou professora de inglês há 13 anos. E assim, eu sei, inglês é como matemática, as pessoas têm muita resistência em aprender, as pessoas já trazem muitas dificuldades, muitos bloqueios e tal, e eu sei bem, assim. A gente tende a pensar que o professor que interage, que canta, dança, sapateia, é o professor que conquista o aluno. O aluno até pode gostar do professor, da aula do professor, e mesmo assim não aprender. Por quê? Porque ele tem que ter a motivação dele, ele tem que saber por que ele está querendo aprender aquilo, por que aprender inglês é importante para ele, assim como para todas as outras disciplinas. Ou seja, mais do que nunca é você saber o que realmente você quer, um trabalho de autoconhecimento que o professor Márcio trouxe, sem trazer essa palavra, e de motivação, assim, de autorresponsabilidade muito forte. Enfim, professora, continue, que a senhora já quer falar. Perfeito. A Adriele colocou um ponto fantástico, fantástico. Eu acho que é importante o autoconhecimento. Eu lembro que a gente discutia, inclusive, muito no doutorado, que o aluno gosta do professor high-tech, aquele professor que traz as novas tecnologias e tudo mais, mas qual é a motivação desse aluno? Então, acho que vocês colocaram um ponto-chave. E a gente precisa chamar a atenção que o professor, claro, ele precisa estar qualificado, buscar essas novas tecnologias que não são tão novas assim, muitas vezes o professor que desconhecia. Mas qual é a motivação do aluno para fazer um determinado curso? Eu digo isso porque na coordenação eu percebi a chuva de alunos querendo fazer matrícula ensino remoto emergencial, perfeito. Aí nós já vamos caminhar para a terceira semana de ensino remoto emergencial, tem aluno que não acessou uma aula. Então, aonde está a motivação discente? E isso também, muitas vezes, acaba nos desmotivando. Por exemplo, na UFAM,
O ensino remoto emergencial foi facultativo a professores e alunos. Eu fui uma professora que disse, eu quero trabalhar principalmente com os finalistas, que tem aluno que depende de 1 a 2 disciplinas para sair da graduação. Então, eu fui criando aquela motivação, vamos lá, a gente precisa fazer a disciplina. Criei a disciplina no sistema, a disciplina estava sendo oferecida, eu tenho turmas com mais de 50% de alunos que não acessaram ainda. Então, poxa... Né? Então, de onde tem essa motivação? Por que realmente eu escolhi esse curso? Qual é a minha motivação para finalizar? Eu sei que nós estamos diante de um período não vivido e que a motivação, muitas vezes, ela é abalada, mas a gente precisa lutar para continuar. Né? Nós precisamos lutar para que nós possamos, conjuntamente, professores e alunos, fazer acontecer. Nós não sabemos até quando nós vamos ter ensino remoto. A primeira proposta é até dezembro, pelo menos na Universidade Federal do Amazonas, até dezembro. Mas aqui em Manaus nós estamos em evidências que talvez iniciem um segundo pico de Covid. Já tem um novo decreto para fechar várias coisas na cidade. Então, só para a gente ter uma ideia de que nós não temos o domínio de quanto tempo isso vai durar. Né? Então, a motivação, o autoconhecimento, por que eu escolhi esse curso, o meu compromisso, acima de tudo, para acessar esse material. Se eu não posso estar naquele momento na aula síncrona, mas que eu possa acessar aquela gravação, que eu possa fazer o debate nos fóruns, que eu possa responder algumas questões, que eu possa contactar o professor para tirar dúvida. Então, isso é fundamental, já que nós perdemos uma coisa gigante que a sala de aula presencial nos fornecia, a sociabilidade. Nós perdemos, porque a sociabilidade virtual ela vem de uma outra forma. Né? E nem tudo são flores. Dentro desse contexto de ensino remoto emergencial, isso mexe demais com a nossa saúde mental também. Nossa colega da psicologia pode até falar melhor desse contexto, mas vem as crises de ansiedade, vem os picos para quem tem problemas de síndrome do pânico, quem tem depressão entra em crise. E isso tanto professores quanto alunos, nós temos esse quadro na universidade. Então, nós temos que ter o preparo também para lidar com isso diante das novas tecnologias, a ausência da sociabilidade que a sala de aula nos favorecia, muitas vezes aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele oi, tudo bem? Aí alguém dizia, hoje você não está legal. Hoje, quando eu vejo o aluno pelas vias remotas, eu não consigo perceber se ele está bem. Porque aquela sociabilidade, a sociabilidade virtual ela é muito fluida. E a construção do vínculo também, né? Isso, e a construção do vínculo, que muitas vezes nós não conseguimos fazer de maneira virtual. Então, tanto presencial como virtual, nós temos prós e contras, mas que a gente possa realmente, verdadeiramente pensar o que eu quero hoje, qual a minha motivação, o quanto eu tenho de autoconhecimento para perceber o quanto de mim eu posso doar para esse curso, qual é a minha dedicação, de que maneira que eu vou conduzir. Eu acho que são algumas perguntas que a gente realmente precisa responder. É isso. É muito complicada essa situação, realmente. É muito do... A pandemia, ela deixou evidente a necessidade da gente se reconhecer e entender quais são os nossos limites, né? E, a partir disso, construir como que a gente quer trabalhar, como é que vai ser a nossa rotina. Aí, basicamente, é um processo de altos e baixos. Posso dizer por mim mesma, tem momentos que você está muito ativo, muito dedicado a qualquer situação, inclusive ao estudo. Tem momentos que vem uma desmotivação do nada e você realmente não consegue se desenvolver e às vezes a pessoa pode passar até se culpar por não estar se desenvolvendo, né? Ela vê um colega ali conseguindo fazer tudo que ela deveria estar fazendo também, mas o processo não está sendo o mesmo para ela e não está sendo tão prazeroso, né? Mas partindo para a próxima pergunta, basicamente para a gente falar mais sobre essa questão pessoal, né? Então, a importância de respeitar o seu limite pessoal. Sabemos que estamos sempre sob pressão externa e interna em nossas vidas. E hoje, mais do que nunca, isso é somado à quarentena, gerando um grande estresse. Como contornar ou lidar melhor com isso? Enquanto professor, mas também enquanto aluno, né? Eu gostaria de começar falando, não sei se vocês já estavam preparados aí, mas resgatando um ponto que o professor Márcio falou, em relação ao papel que as aulas presenciais cumprem na vida do aluno, né? No sentido de aquilo fazer parte da nossa rotina, realmente ocupa um espaço, assim, um espaço que a quarentena tira, né? Então, assim, estar presente, como o professor Márcio disse, traz aquela sensação de que pelo menos você está assistindo aula, de que a sua formação está acontecendo, independente do que você está fazendo, se dedicando, né, fora disso, tal, quanto você está lendo, quanto você está procurando, né, incorporar a sua formação e tal, para além da sala de aula.
E a quarentena tira isso, né? Ela tira isso da gente, assim. Então, muitas escolas, por exemplo, abarrotaram os professores de trabalho porque elas acham que tem que preencher esse vazio que é muito grande de alguma maneira, né? Então, assim, o aluno consegue fazer uma formação de 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, se enganando, simplesmente porque aqui ir à universidade, ir à escola, traz aquela sensação, né, de estou fazendo a minha formação. Então, ir para o ensino remoto, deixa esse estresse, deixa esse vazio, porque ele denuncia, né, ele traz à tona que a formação talvez dependa um pouco mais de mim enquanto aluna, que a minha formação talvez não esteja acontecendo se eu ativamente não for buscar por isso. Por quê? Porque eu não tenho a aula para ir, porque eu não tenho o professor para ver, eu não tenho aquela prova marcada, né, que eu vou me unir com os alunos e tal. E até assim, eu até consigo perceber que os alunos se adaptaram bem, no sentido de eles aprenderam a lidar com a ferramenta, e aí buscam, né, tem grupos de WhatsApp, os alunos fazem prova em conjunto e tal. Então, isso traz mais aquela sensação de que minha formação não está acontecendo, especialmente no ensino superior, né? Porque no ensino básico as pessoas meio que fazem aquilo por obrigação, porque tem que fazer mesmo. Mas quando a vida começa a depender da gente, as coisas mudam, né? E aí isso é um dos estresses gerados, né? Um estresse que a gente não reconhece, sobre o qual a gente pouco fala, porque tem a ver com o que eu estou fazendo da minha vida, né? Acho que a Vivian falou mais cedo, logo que eu entrei, desse espaço existencial, ou foi a professora Lidiane, não lembro bem. Mas, assim, esse buraco que fica, né? E a gente vai preencher com o quê? Se a gente não está correndo atrás da nossa formação, né? Ao mesmo tempo que o professor, tendo que cumprir, especialmente os professores da rede privada, né? Do setor privado, o professor tem que mostrar serviço de várias maneiras para ele ser visto. Porque ele, na sala de aula, fazendo um trabalho assim, gigantesco, né, como o professor Márcio disse, as 2 horas de aula envolvem mais 4 horas de preparo que ninguém mais vê. Quando o professor sai da sala de aula, são as mesmas 6 horas para um trabalho que ninguém vai ver mesmo, assim, porque das 6 de antes, pelo menos 2 eram vistas. Agora nenhum está vendo, né? Então, assim, o professor dou ênfase no setor privado, né, porque aí envolve a rotatividade de professores, a possibilidade de perder emprego e tal. Existe o estresse de não ser visto e de ter que se multiplicar, de ter que se desdobrar de muitas maneiras para ele ser notado, para ele, né, para as pessoas perceberem que ele sim está trabalhando, e isso tem sido um dos grandes causadores de ansiedade nesse período de quarentena, assim, sem dúvida nenhuma, né? Especialmente com esses dados aí alarmantes, inclusive não sabia que mais de 50% da população brasileira estava desempregada, né? Inclusive no mês do Setembro Amarelo, um dos fatores protetivos, né, que protege a pessoa contra o suicídio é estar empregada, enfim, mas eu não quero mudar o assunto. É assustador, assim, é assustador o estresse e a ansiedade que tudo isso gera, assim, meramente para você ser visto como professor, né, independente do valor que os alunos estão dando para isso. Chega a ser uma automutilação, né, Adriane? Total, sim, porque o professor tem que mostrar serviço, mas como é que ele vai mostrar serviço? Se antes ele já era invisibilizado, né, no sentido de que as pessoas invisibilizam ele, e agora, né, ele tem que se desdobrar de muitas maneiras diferentes para ser visto, assim, e aí tem que ser muito mais flexível. Se o aluno diz que a internet dele caiu, quem sou eu para dizer que a internet dele não caiu, né? Então, assim, a gente precisa ser muito mais flexível. Para os professores mais linha dura, que pouco flexíveis, que queriam que as coisas funcionassem de um jeito, também está tendo que se reinventar nesse sentido aí. A pandemia, assim, muitas coisas ruins, né? E ela denuncia muitas coisas ruins que a gente estava jogando para debaixo do tapete, mascarando com as nossas rotinas, com o nosso papelzinho, tá? Uma das coisas que denuncia, né? Como eu estou falando desde o início, é isso, assim, essa coisa que a gente precisa enxergar, né? Do trabalho do professor e de as pessoas terem que reconhecer isso de alguma forma, né? O trabalho, o conteúdo não vai parar no AVA sozinho. Existe uma pessoa por trás disso. Sentar na frente de uma câmera, né, envolve você estar arrumado, envolve que a iluminação esteja boa, que a sua câmera seja minimamente boa, que você tenha um microfone para o som não dispersar, e as pessoas não enxergam isso. Inclusive, logo no começo da pandemia, eu fui atrás de um microfone de lapela, não encontrei.
Eu tive que pedir, esperar chegar, enquanto isso, gravando vídeo assim nas bombas, tive que comprar um ring light. Enfim, gente, são coisas que não estavam fazendo parte da minha vida e que agora fazem, né? Bom, professora Lidiane vai falar? Bom, vou falar um pouquinho. Eu acho que nós temos muitos desafios que já foram apontados aqui, diante desse contexto pandêmico, para que a gente possa realmente continuar na sala de aula, dar conta do nosso recado e ter o nosso aluno conosco, mas nós precisamos perceber também que dentro desses desafios existe uma coisa chamada limites. Nós temos os nossos limites, todos nós temos os nossos limites. E eu queria tocar num assunto que ainda não foi colocado aqui, de quando nós, professores, perdemos nossos alunos para a Covid. Quando os nossos alunos perdem os colegas de turma para esse vírus aí, que é o nosso inimigo invisível, pode ser letal. Estou trazendo isso porque isso afeta, isso não mexe só com a família do aluno, isso mexe com a universidade como um todo, né? Por exemplo, eu tive uma aluna que foi a óbito no mês de junho por Covid, vários alunos meus foram cometidos por Covid, mas essa aluna foi a óbito, 23 anos de idade, então mostra pra gente que não tem idade, né? E isso mexeu com a turma dela como um todo. Nós temos alunos que querem desistir, que não têm mais força para continuar, que isso, claro, nós sabemos que não é o motivo central, mas é o gatilho. Psicologicamente, isso pode ser colocado como um gatilho. Já tem inúmeras dores, eu tenho mais essa, então não vai dar. Então, a gente precisa também perceber quais são os nossos limites, limites de professores e alunos. Nós estamos perdendo pessoas, são vidas, né? E isso mexe diretamente com o rendimento do aluno, isso mexe diretamente com o rendimento do professor. É o aluno que não consegue continuar, é o professor que tem dificuldade para seguir em frente, né? No site da UFAM, nós já temos um memorial, considerando o quantitativo de pessoas que nós já perdemos, entre servidores e discentes, né? Então, isso mostra para a gente que nós estamos diante de uma catástrofe silenciosa, mas precisamos também perceber o nosso limite como ser humano para lidar com tudo isso, que não é algo tão simples. Então, o professor ele tem que lidar com inúmeros contextos sociais, não é? Diante de tudo que nós estamos vivenciando, o aluno também, e nós temos que lidar com o inimigo silencioso. E quando esse inimigo chega em um de nós, uma pessoa muito próxima, um colega de turma, um aluno, isso mexe conosco, porque nós somos seres humanos, né? Então, vem realmente as crises de ansiedade, vem a situação, será que eu sou o próximo? Vem inúmeras outras coisas que a gente precisa ponderar. Então, nós não somos nem professores, nem alunos, não somos máquinas que precisam estar ali na frente do computador direto. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos afeto, né? E nós estamos perdendo pessoas, e diante desse cenário a gente precisa discutir isso também. Como disse a professora Adriene sobre a questão do Setembro Amarelo, nós estamos no mês aí para falar disso também, não tem nem como separar essa questão da saúde mental diante de tudo que nós estamos vivenciando. Porque uma pessoa que passa 8 horas por dia na frente de um computador, ela não pode ter saúde mental preservada. E nós temos um processo histórico, cultural, de que nós cuidamos do nosso corpo do pescoço para baixo, a gente não cuida da mente. Então, as pessoas têm dificuldade em assumir que precisam fazer uma terapia, que precisam de um acompanhamento psicológico, que precisam procurar, por vezes, um profissional da psiquiatria, né? E eu digo isso para professores e alunos, porque qualquer um de nós pode ser acometido, né, de uma patologia, de uma dificuldade. A universidade é um ambiente que geralmente é um ambiente adoecido. Aí o professor já está adoecido, aí ele cobra demais daquele aluno que fica adoecido também. E em tempos remotos isso pode ficar acentuado. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. Nós temos limites e precisamos também cuidar da nossa saúde mental. E, às vezes, até fazer uma pausa. Pô, eu perdi alguém, eu perdi uma aluna, eu fiquei no chão, fui para a lona com a situação. Porque ninguém esperava por isso, né? Então, isso pode acontecer conosco, e nós temos que reconhecer que nós precisamos entender que eu também preciso de limites. Eu também preciso sentar, eu também preciso pensar, né? E que nem sempre eu vou ter aquele aluno lá naquela aula 5, não, mas eu marquei hoje, como eu vi num grupo aqui da universidade, mas eu marquei hoje, eu vou dar falta. Eu fui logo, eu não posso fazer isso, eu não sei o que aquele aluno está passando. Eu não sei qual é a realidade dele, eu não sei com quantas pessoas ele divide um computador para fazer uma aula. Por vezes ele está dividindo um computador, o pai está trabalhando de forma intermitente em casa, né? Eu tenho uma mãe que está cuidando de 5 crianças. E aí, gente? Então, nós temos que pensar em todo esse contexto social também, que
acaba desenvolvendo problemáticas no âmbito da saúde mental. E saúde mental nós temos tabu para falar e precisamos falar. Né? A depressão está aí, já é a maior causa a partir de 2020 de afastamento do mercado de trabalho no mundo. E a gente não fala sobre depressão. Nós não falamos sobre crise de ansiedade. Nós temos uma pesquisa da Andifes do ano passado, 2019, que mostra que mais de 30% do nosso alunado de graduação das universidades tem problema relacionados a transtorno de ansiedade, 15% de depressão, outros não sei quanto por cento que estão com síndrome do pânico, aí o professor chega na sala de aula, cobre e não quer saber qual é a realidade daquele aluno. Nós temos que também perceber isso. Então, só voltando para a pergunta, nós precisamos compreender que existem limites, e esses limites envolvem a questão, eu sou ser humano, eu também estou sofrendo, eu também tenho crise de ansiedade, eu também tenho depressão, e o professor precisa compreender que não é fácil estar do outro lado da tela. E quando eu vejo, por exemplo, as telinhas aqui, com as câmeras desligadas, mas eu não tenho ideia de como vocês estão se sentindo nesse momento. Então, a gente precisa discutir isso. Nós vamos falar da importância de levar o calendário acadêmico à frente? Precisamos sim, mas precisamos falar da importância da vida, de dar valor às vidas, porque não são só alunos, vocês não são um número de matrícula. Vocês são pessoas. E sem vocês, o nosso trabalho não existe. Então, a gente precisa discutir isso. Precisa discutir o valor da vida e a importância da superação dos desafios em conjunto. É isso. Não sei se o professor Márcio vai falar, porque ele ligou o microfone antes de mim. Pode falar, tranquilo. Eu acho que a professora Lidiane trouxe um ponto sensacional, assim, porque envolve a gente repensar, né, que a universidade, que a vida escolar, ela é um dos pontos da nossa vida, né? Ela não é a nossa vida por si própria, assim. Inclusive, tem até uma coisa que vocês já devem ter visto, né? Um tipo de... Sempre tem, assim, sobre a psicologia e tal, que quando você pergunta quem uma pessoa é, ela imediatamente vai falar da profissão dela, porque há uma identificação direta, parece que uma pessoa só é alguém se ela tem uma profissão, né? E aí também traz à tona isso... A pandemia também traz isso à tona, né? De que a gente precisa dizer que nós, antes de sermos estudantes da universidade, de sermos professores, de sermos qualquer coisa, qualquer rótulo, qualquer título, né, que a gente queira carregar, nós somos pessoas, né? E aí, por exemplo, a professora Lidiane falou mais cedo que ela se dispôs a estar no ensino remoto emergencial, porque ela sabe que tem alunos finalistas que dependem de uma ou duas disciplinas para formar, e muitos alunos, né, que estão fora da zona de risco, mostram essa pressa, essa ansiedade para formar logo, meu Deus, eu não vou sobreviver, preciso trabalhar e tal, e a gente até entende isso, mas é uma ansiedade que, né, que deixa de lado, que não leva em consideração o que está acontecendo de fato, assim, mostra que a pessoa está 100% focada em profissão, né, porque isso foi feito o centro da nossa vida. Gente, eu não quero levantar a bandeira e dizer que profissão não é importante, que formação não é importante, mas a pandemia está aí, ela não vai parar porque a gente está batendo o nosso pé, ela vai parar por outros meios, mas, assim, a gente precisa lidar com o que tem, né? O sofrimento aumenta conforme a gente resiste a aceitar as coisas como são, né? E, de fato, professora, sensacional as suas palavras a respeito de a gente pensar em vidas, né? Nós não somos um diploma da universidade, nós não somos um número de matrícula, nós não somos um quantitativo na lista de chamada, nós somos pessoas que podemos ser acometidas pela Covid, podemos ir a óbito, porque não tem idade, né? Existem aí as estatísticas que mostram que algumas pessoas correm mais risco do que outras, mas todos podemos morrer, inclusive de outras coisas, não só de Covid, né? Para morrer basta estar vivo, já diz aí o dito popular. Só para falar um pouquinho, vocês falaram bastante coisa importante, interessante, fundamental, né? Eu concordo com vocês. Eu trabalho com um professor que já fazia análise há um tempo, e eu não fazia até então, e ele comentou uma vez assim, quando a gente está com muita dor, a gente vai para o médico, né? A gente toma um remédio, não deu certo, a gente vai para o médico. Mas quando a dor é outra, né, quando se trata da afetividade,
quando se trata do psiquismo, a gente, né, a saúde mental, a gente tende a ignorar, a passar por cima. Eu trabalho numa universidade que, infelizmente, tem muito suicídio. Ela tem 12 andares, né, e muitos alunos, infelizmente, se suicidam lá. E há um núcleo de atendimento aos alunos constante. Isso sempre foi assim. E de uns tempos para cá, eu tenho ouvido muitos relatos dos alunos de problemas. Vai de encontro com aquilo que a Lidiane está falando, né? Fora da pandemia, e a gente precisa falar disso na universidade. A gente precisa lembrar, né, que nós estamos no ambiente universitário para a nossa formação. A própria ideia de universidade, ela leva em consideração uma ideia de formação integral. Por que faz sentido pessoas de outras formações estarem aqui discutindo num evento de engenharia química? Faz sentido porque a universidade é assim, né? A gente está na universidade para se formar inteiramente, e a gente às vezes esquece disso. E se esquece que a formação pessoal, ela ultrapassa os muros da universidade. Ela pressupõe um autocuidado, ela pressupõe um cuidado com o outro, que muitas vezes a gente ignora, passa por cima em função de metas, em função de projetos que são importantes, mas não são os únicos. Então, a quarentena tem trabalhado essa ideia do full time também, né? A professora Lidiane comentou sobre isso. E a gente precisa se permitir respirar, né? A gente precisa aprender a não se cobrar o tempo todo. Então, assim, eu separei duas coisas para falar, além dessas que as colegas já falaram, e eu vou falar brevemente. A gente precisa trabalhar a culpa de não estar fazendo nada, né? Se permitir não fazer nada. Isso é importante. Outra coisa, mas por outro lado, a gente tem tarefas e a gente tem objetivos. E se a gente sabe que a gente está se formando, né? Eu coloquei assim: estabelecer metas simples e programar a rotina sem se cobrar tanto, mas tentando atingir. Então, uma proposta objetiva que eu deixo, né? Eu tenho dificuldade. Não se culpe por isso. Tenta estabelecer uma meta e tenta cumprir. Metas simples, colocando na sua rotina. Se você não conseguiu, amanhã é um novo dia. Não se cobre. O importante é cuidar de si, né? Não se automutilar, não se machucar, mas ter esse cuidado, essa atenção. Então, eu agradeço muito porque falando sobre isso com vocês, eu também estou cuidando de mim. Né? Esse momento é um momento... Eu gosto de ser professor por isso. Porque sendo professor, eu repito para mim mesmo, eu falo comigo mesmo. A aula, eu não estou dando uma aula em que já está tudo pronto, eu estou só repetindo. Não. Eu estou construindo um raciocínio, uma formação que é uma construção de mim mesmo, que é uma autoconstrução. Né? Por isso que eu gosto tanto de ser professor. Então, é isso. Continuando isso que o professor estava falando, assim, eu gostaria também de falar que eu gosto muito de ser professora, assim, pelo espaço que a gente ganha, né? Assim, os alunos olham para a gente com, assim, ouvindo mais tendenciosos a validar o que a gente está falando, porque a gente ocupa um espaço que normalmente é validado, né? Aí as pessoas vão se identificando com o que você fala, e aí é legal que a gente ganha espaço. Eu gostaria também de reiterar que a gente está aqui, eu estou aqui, estou falando com outra pessoa de Manaus, né, a professora Lidiane também aqui de Manaus, o professor Márcio, pelo que eu entendi, está no Rio, a Vivian está em Salvador, outras pessoas aí, não sei de que lugares do Brasil, e olha que sensacional, né, algo remoto está sendo possível,
para falar com pessoas que vão além da minha sala de aula ali, né, que ficou aqui em Manaus e tal. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, isso é lindo, assim, de ver e tal. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Professora, eu que agradeço pela oportunidade de ter vocês aqui disponíveis para isso. Eu acho que, só para a gente concluir, e eu falar um pouco do meu ponto de vista, eu acho que ficou claro aqui com o posicionamento de vocês a necessidade que a pandemia trouxe da gente se entender enquanto ser humano, né? De entender que a nossa construção vai além do título, vai além da profissão, que o contato social com as pessoas, que a forma como a gente se dirige às pessoas e como a gente constrói esse relacionamento diz muito sobre a gente também. E diz muito sobre como a gente vai ser no futuro. E, junto com isso, eu estou toda arrepiada aqui, mas eu queria puxar os meus colegas que estão presentes na reunião para que vocês entendam que o ambiente de universidade ele vai além do aprendizado, ele vai além do CR alto. E que eu hoje estou trabalhando com a federação, não porque... É claro que a construção das minhas matérias, a construção do meu aprendizado ele é muito importante. Mas eu entendo que a minha vontade em ser engenheira química veio muito da construção que eu tive com os meus colegas e dos projetos que eu participei. A FENEC, ela me disponibilizou a possibilidade de conhecer pessoas do Brasil todo, ela me disponibilizou a possibilidade de trocar projetos e conhecimento, e a partir disso, entender o que é que eu queria para mim e como eu queria construir o profissional que eu quero ser. E como eu quero impactar as pessoas no mundo, né? Sabe, o que eu quero deixar para as pessoas que vão vir no caminho que eu já trilhei. Isso é muito importante para mim e eu acho que deveria ser para vocês também. E junto com isso, trazer a necessidade de construir um ambiente de universidade que seja agradável, que seja o ideal para se conviver, tanto para você, mas quanto para o seu corpo docente, para o seu corpo docente, para os servidores que estão ali dentro daquele campus. Tornar aquele ambiente, além do desenvolvimento acadêmico, tornar um ambiente de desenvolvimento pessoal. Então, universidade, é você trabalhar todos os pontos de construção enquanto pessoa. E, fora isso, se eu falar mais coisa aqui, eu vou ficar enrolando, mas eu estou muito grata pelo evento. Hoje é o penúltimo dia, é a primeira vez que a gente realiza um evento online enquanto federação. É a primeira vez que eu organizo um congresso online. Então, é muita coisa nova que a gente se propôs a fazer durante esse tempo que a gente está passando, sabe? Se eu disser que passar por tudo isso e não tiver aprendizado, seria uma coisa que eu estaria falando da boca para fora. Porque existe um aprendizado, existe uma troca. Essa conversa que a gente teve aqui agora me agregou em muito, eu creio que agregou em muito as pessoas que estão presentes, que estão nos ouvindo agora, porque a gente bateu quase 1h30 falando sobre isso. Mas é importante trazer essa discussão como pauta principal. Não só falar, quantas matérias a universidade me disponibilizou no ensino remoto ou emergencial. Não, é falar, eu estou disposto a trilhar esse período emergencial. Meus colegas de classe, eles estão disponíveis para fazer esse período emergencial da mesma forma que eu estou. É saber se preocupar com o próximo para poder entender qual vai ser o nosso desenvolvimento. Eu acho que ninguém se desenvolve com o outro ficando para trás. Vai muito de você entender o que o seu colega está sentindo, para você entender como você está seguindo no seu caminho também, porque influencia, sabe? Você saber, não, fulano passou por X e Y coisas, e ele está dessa forma, ele lidou com isso daquela maneira, eu posso usar como exemplo para poder fazer o que eu preciso fazer e eu não estou conseguindo fazer naquele momento. Então, enxergar é muito importante. Eu acho que esse é o principal ponto, é saber enxergar além de si próprio, enxergar a sociedade como um todo, sabe? E é isso, gente. Se eu falar mais coisa aqui, eu vou chorar, então. Muito obrigada. Só uma coisa, Vivian, tu falou muito interessante, assim, a respeito de tu construir uma vida que, né, que tu deixe exemplo, que deixe teus passos, tá? Eu me lembrei de um livro do Irving Yalom, que é um autor da psicologia, que ele fala num livro De Frente para o Sol, né, que é do medo de lidar com a morte. Que uma das formas mais eficazes de você lidar com o medo da morte é você se preocupar com agora, com a vida que você está construindo, com o mundo que você está deixando para as pessoas. Porque é isso que vai falar por você quando você não estiver mais aqui. Exatamente. E é isso que você está fazendo agora, minha querida. Muito obrigada. Professor Márcio, professora Lidiane, uma ótima palavra.
Gente, então eu queria agradecer por esse espaço, por esse momento. Foi muito bom para mim. Não sei se para vocês, alguns já disseram que sim. Para mim foi ótimo. Valeu muito a pena estar aqui nessa conversa. Desejo a vocês muito sucesso, muita felicidade, muita paciência nesse momento que é difícil e não é normal, tá, gente? Nós vamos passar por isso e cuidem-se e cuidem dos seus, né? Então, muito obrigado. E se tivermos uma próxima, até a próxima. Com certeza. Um grande abraço para vocês, virtual. Então, eu quero agradecer também a oportunidade de estar ao lado de vocês virtualmente, de estar aqui com a Adriene, com o Márcio, com a Vivian, com tantas outras pessoas que estão conectadas nesse momento, e fazer uso das palavras de Fernando Pessoa. Nós estamos em um tempo de travessia. Nós vamos chegar do outro lado da margem, certamente, mas que possamos chegar todos e todas em uma condição boa, em uma condição de tranquilidade. Somos seres humanos. Se eu não conseguir entrar na aula hoje, tudo bem, eu preciso entender que eu também tenho meus limites, lembrar que nós não somos um simples número de matrícula, nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, mas com toda a tranquilidade nesse tempo de travessia. Gratidão pela oportunidade de estar com vocês, espero também estar em outros momentos. Uma boa noite. Muito obrigada. Bom, pessoal, a gente encerra hoje a programação da quinta-feira, sexta-feira não, gente, quinta-feira. Muito obrigada pela atenção. O formulário de presença, ele já está no chat, então preencham, por favor. É isso. Muito obrigada.